Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre álgebra linear, quando aqui daremos ênfase aos autovalores e autovetores complexos. Lembrar que matriz complexa é aquela cujas entradas são números complexos. E o conjunto das matrizes complexas com P' e N colunas designaremos por este símbolo. E este conjunto com as operações de adição de matrizes e multiplicação de matriz por um número real, complexo, aliás, é um espaço vetorial complexo. Vamos recordar aqui o seguinte. Se nós tivermos um número complexo C e duas matrizes complexas, cuja entrada da linha I, coluna J é IJ, e aqui a entrada da linha I, coluna J é BJ, ambas de mesmo tamanho, a adição é a matriz obtida adicionando entrada por entrada, como no caso real, e multiplicar a matriz por um número complexo é multiplicar cada entrada da matriz pelo número complexo C. E olha, como números reais são números complexos cuja parte imaginária é nula, tudo que falarmos sobre matrizes complexas vale para matrizes reais. E nós vamos definir autovalores e autovetores de matrizes complexas exatamente da mesma maneira que fizemos para o caso real. Então, todas as definições feitas para matrizes reais estende para matrizes complexas, e neste caso, os autovalores e os autovetores são matrizes complexas. Lembrando que números reais são números complexos com parte imaginária nula. Então, dado uma matriz quadrada n por n, nós diremos que lambda é um autovalor de A quando existir uma matriz complexa X não nula, de tamanho n por 1, de tal modo que AX igual a lambda x. E esta equação implica nesta. Como já vimos lá no caso real, exatamente como no caso real. Esta equação também tem solução não trivial apenas quando esta matriz for singular, ou seja, quando o seu determinante for zero. É a equação característica da matriz A. E as raízes dessa equação são os autovetores de A. E o polinômio que a gente obtém daqui do lado esquerdo é chamado polinômio característico de A. As soluções não nulas desta equação são os autovetores de A associados ao autovalor lambda. Então, para determinar os autovalores e autovetores, recordando apenas, porque é exatamente igual ao caso real, achamos as raízes dessa equação, que é uma equação polinomial de grau n. Então, digamos que lambda1, lambda2, lambda_k são as raízes distintas deste polinômio característico, que são os autovalores. Para cada autovalor, que eu vou indicar por lambda r, resolvemos esta equação, que é uma equação matricial homogênea, que agora tem solução não trivial, uma vez que a matriz é singular, porque os lambdas foram encontrados exatamente exigindo que o determinante dessa matriz seja zero, e, portanto, essa matriz é singular. Determinando as soluções, nós teremos os autovetores da matriz A associados a esses autovalores. Como as soluções não triviais de uma equação homogênea não são únicas, não é de se esperar que haja um único autovetor associado a um autovalor. Na verdade, provamos que, dados duas soluções dessa equação, qualquer combinação linear delas continua sendo solução. Dado K soluções dessa equação,
qualquer combinação linear das K soluções continuará sendo uma solução desta equação. A multiplicidade algébrica e geométrica é definida exatamente como no caso real. Não é? Se o polinômio característico da matriz A for P de lambda, e lambda1, lambda2, lambk forem as raízes desse polinômio, a gente sempre pode fatorar o polinômio característico dessa maneira. Aqui é sempre um sinal menos 1 elevado a n, porque onde n é a ordem da matriz A, observe que a nossa equação característica, eu tomei A, subtrair lambda n. Então, esse determinante vai ser um polinômio cujo coeficiente de maior potência de lambda vai ser positivo quando n for par e negativo quando n for ímpar, onde n é a ordem da matriz A. Então, a gente pode fatorar esse polinômio em termos das suas raízes, e esses expoentes aqui são as chamadas multiplicidades algébricas do alto valor correspondente. Né? E os autovetores são dados pelas soluções não nulas desta equação. Quando a gente considera todas as soluções, que inclui a solução x igual a zero, né, nós temos o autoespaço de A. Né, conjunto de todas as soluções dessa equação, que corresponde a A menos lambda R I x igual a zero. Né? Essa equação e essa são, na verdade, a mesma equação, só que escritas de forma diferente, mas equivalentes. E ele é chamado autoespaço de A, associado ao alto valor lambda R, e é denotado por esse símbolo. A gente sabe que é um espaço vetorial, né? E como esse espaço vetorial contém as soluções, que são matrizes n por 1, então esse autoespaço é um subespaço do espaço vetoriais das matrizes complexas n por 1. A dimensão desse autoespaço é chamado de multiplicidade algébrica do alto valor lambda R correspondente à matriz A. E afirmamos sem provar que a multiplicidade geométrica é sempre menor que a multiplicidade algébrica. O autoespaço, a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica pode ser denotado sem explicitar a matriz A, quando o contexto deixar claro qual é a matriz a qual a gente está se referindo. Ou esta referência for irrelevante, né? A menção a essa matriz for irrelevante. Vamos ver exemplo. Vamos tomar os autovetores dessa matriz. Eles são exatamente menos i e mais i. E a gente pode ir lá para o nosso rascunho para calcular esses autovalores. Para calcular os autovalores, da matriz A, a gente precisa resolver a equação A menos lambda I igual a zero. Não é? Então, eu pôr primeiro zero e desenvolver o lado direito. Bom, vamos denotar o determinante delimitando a matriz por duas barras verticais. Pegar a matriz A e subtrair lambda I, subtrair lambda das
na diagonal principal, nas entradas da diagonal principal. E como aqui é uma matriz 2 por 2, calcular o seu determinante é multiplicar as entradas da diagonal principal e subtrair do produto das entradas da diagonal secundária, que são menos 1 e 5. Fazendo as contas, né, e desenvolvendo essa expressão, chegamos nesse polinômio lambda ao quadrado mais 1. Ora, aqui a gente nem precisa usar Bhaskara, né? Porque quando é que lambda ao quadrado mais 1 é igual a 0? Quando lambda ao quadrado for menos 1. Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 1? Ou quais são os números, né? São o i, que é a unidade imaginária, e que a gente pode chamar até de lambda 1, e o outro número é o menos i. Então, essas são os dois autovalores da nossa matriz, né? Coloquei, na verdade, o menos i chamei de lambda 1, e o i chamamos de lambda 2. Vamos determinar os autovetores e autoespaços dessa matriz A. Primeiro, os autovetores associados a esse autovalor. Precisamos construir essa equação, que neste exemplo se reduz a isto, né? Subtrair menos i é somar i na diagonal principal. Temos essa equação. Ora, quando os números são complexos, fica um pouquinho mais difícil saber como é que eu zero isso aqui. Mas, na verdade, eu tenho que, para zerar essa entrada, eu tenho que multiplicar esse número por 5 dividido por ele. Eu primeiro divido esse número por ele e multiplico por 5. Né? Aí eu dessa subtraio essa multiplicada por esse número. Então, eu pego o L2, subtraio 5 vezes sobre menos 2 mais i. Quando eu faço isso, dá zero aqui. Mas esse número complexo, se nós multiplicarmos o denominador e o numerador pelo seu complexo conjugado de menos 2 mais i, vai dar 2 mais i, que é o que a gente pode fazer no rascunho, né? Se nós multiplicarmos aqui por menos 2 menos i, que é o complexo conjugado de menos 2 mais i, quando a gente multiplica aqui o numerador, vai dar... Bom, vamos deixar sem multiplicar, porque aqui, quando eu multiplico um número pelo seu complexo conjugado, vou obter o seu módulo ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E aqui fica, então, no numerador, 5 sobre menos 2 menos i. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5, cancela. Então, fica menos 2 menos i. Portanto, esse número aqui é menos 2 menos i. Multiplicado por esse menos é 2 mais i. Então, se a gente multiplicar a linha 1 por 2 mais i e adicionar na linha 2, vai dar 0 aqui, né? E aqui vai ficar 2 mais i menos 2 mais i, que é 0 também. Olha que interessante, a segunda linha ficou 0, e o determinante dessa matriz, obviamente, é 0. E já era esperado, porque
a gente calculou o alto valor exatamente para tornar nulo o determinante dessa matriz. Bom, essa segunda linha corresponde a uma equação degenerada consistente, ela não estabelece nenhuma restrição sobre x e y, toda solução da primeira equação é solução do sistema. E essa primeira linha corresponde a menos 2 mais ix menos y igual a zero, ou y igual a menos 2 mais ix. Portanto, toda a solução xy do sistema é da forma, o x é livre, né? E o y é menos 2 mais ix, que nós colocamos em evidência. Portanto, toda matriz múltiplo desta, não nula, é um autovetor da matriz. E o autoespaço correspondente ao primeiro autovalor, que é menos i. O autoespaço é o conjunto de todas as matrizes múltiplos dessa, inclusive a matriz nula, né? Me dá o autoespaço. Os então, vetores agora associado a outro autovalor. Então, subtrair esse autovalor I é subtrair I da diagonal principal da matriz. Novamente, essa segunda linha deve ser o múltiplo dessa. Se eu multiplicar a primeira linha por 5 menos 2 menos I e subtrair da segunda, vai zerar isso aqui. Mas esse número, da mesma maneira que fizemos o cálculo anterior, menos vezes isto é 2 menos I. Então, adicionando a segunda linha, 2 menos I vezes o L1, vai nos dar o quê? O primeiro vai dar zero, evidente. E essa entrada vai ficar isso menos ele, né? Que vai dar zero também. Então, qualquer solução da primeira linha será a solução do sistema. E a primeira linha se reduz a isto, ou y igual a 2 menos i x. Na forma matricial, qualquer solução é um múltiplo x, onde a primeira entrada aqui é 1, e a segunda, o y, é 2 menos ix, onde eu coloquei o x em evidência aqui. X é livre. Portanto, os autoespaços de A associados a este e a este alto valor são gerados, respectivamente, por essas duas matrizes que nós calculamos. O autoespaço correspondente a menos I é gerado por essa matriz. E o autoespaço gerado por I é gerado por essa matriz. O autoespaço correspondente a I é gerado por essa matriz. Então, as múltiplas, tanto I quanto menos I são raízes de multiplicidade 1 da equação característica. Observe que na nossa equação característica aqui, lambda ao quadrado mais 1, ela pode ser fatorada como sendo lambda mais i, que multiplica lambda menos i. Então, tanto menos i quanto mais i são raízes de multiplicidade 1, porque o expoente aqui é 1. Ou seja, são chamadas as raízes simples. Então, a multiplicidade algébrica do i é 1, do menos i é 1, e a multiplicidade algébrica da raiz mais i é 1 também. Então, as multiplicidades algébricas são iguais a 1, e como o autoespaço correspondente a esse alto valor é gerado por uma matriz, é porque a dimensão desse autoespaço é 1. Então, a multiplicidade algébrica desse alto valor é 1. E a multiplicidade geométrica desse outro alto valor é 1 também,
porque esse autoespaço é gerado por uma única matriz. E aqui, pessoal, algumas matrizes, né, em que nós já damos quais são os autovalores, e aqui os autovetores. Verifiquem. No caso da matriz A2, nós temos 3 autovalores, e correspondente a cada um deles, veja que aqui um deles é complexo, real, e os outros 2 complexos, né? Como a matriz A2 é uma matriz real, ou seja, é uma matriz imaginária com parte real nula, então seu autovetor correspondente a esse autovalor é real também. E os autovetores correspondentes a menos 2i são múltiplos desse, e os autovetores correspondentes a esse outro autovalor são múltiplos desse. Também no caso de A3, ela tem os mesmos autovalores que o A2, mas os autovetores são distintos, né? E paramos por aqui e encerramos então esse setor de autovalores e autovetores, essa seção, né, de autovalores e autovetores. E no próximo vídeo vamos falar sobre matriz conjugada e adjunta, além de tratar sobre produtos internos no espaço das matrizes complexas. Até a próxima aula e um até breve para todos. Um abraço.